Bom dia, pessoal! Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam em casa, se guardando, curtindo a companhia dos seus familiares. E nós não podemos deixar de estudar, né? Na aula de hoje, nós vamos fazer a correção comentada dos exercícios propostos na aula do dia 8. Os exercícios sobre os mapas familiares, que também são chamados de genealogias ou heredogramas. Esses exercícios, eles foram os exercícios do livro. Então, hoje nós vamos fazer uma correção comentada para que vocês entendam o porquê da resposta. Mas antes de nós corrigirmos os exercícios, nós vamos rever os símbolos utilizados na produção das genealogias. Bem, o quadrado, ele representa pessoas do sexo masculino e o círculo, pessoas do sexo feminino. Esse losango, ele é colocado para indivíduos de sexo indeterminado. Ah, mas como assim sexo indeterminado? De repente eu estou falando de uma espécie animal, uma espécie de ave, por exemplo, onde não é muito fácil você determinar o sexo do indivíduo. Ou então eu estou falando de um parentesco, de uma pessoa que foi para um outro continente, para um outro país. Eu sei que ela teve filhos, mas eu não sei se ela teve um menino ou uma menina. Então, quando eu não souber, eu utilizo esse losango que indica sexo indeterminado. Na genealogia, nós encontramos símbolos que estão marcados em negrito e símbolos que estão em branco. Por que essa diferenciação? Porque na genealogia nós representamos características que nós queremos estudar numa determinada família. Então, por exemplo, as pessoas daquela família que apresentam a característica que eu estou estudando, essas pessoas vão se apresentar com o símbolo em negrito, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu quero estudar as pessoas que são míopes numa família. Então, essas pessoas míopes, eu vou marcar em negrito o quadradinho ou o círculo, dependendo do sexo da pessoa. E as pessoas que não têm a miopia, elas vão aparecer com o símbolo em branco. Essa característica que está sendo estudada é sempre a característica atípica, mas não necessariamente que seja uma doença. É uma característica diferente. Então, por exemplo, imagine que eu esteja estudando que numa família tem alguns indivíduos que apresentam 6 dedos nas mãos, que é o que nós chamamos de polidactília. Bem, ter 6 dedos nas mãos não é uma doença, mas também não é o comum, é a característica atípica. Então, essas pessoas que têm a polidactília, elas vão se apresentar com os símbolos em negrito. E as pessoas que têm um número normal de dedos, elas vão estar com o símbolo em branco. Então, a marcação dos símbolos se refere ao indivíduo que possui a característica que está sendo estudada numa família. Esse traço entre duas figuras indica casamento, cruzamento. Quando o casamento é um casamento entre parentes próximos, nós utilizamos 2 traços. É o que a gente chama de casamento consanguíneo. Ah, mas como assim casamento entre parentes próximos? Se for, por exemplo, uma genealogia de cães, entre os cães não existe essa questão da obediência em relação ao parentesco próximo. É perfeitamente visto no ambiente o cruzamento, por exemplo, entre cães de uma mesma ninhada. Então, no caso, esse casamento consanguíneo ele é representado por 2 traços. Então, aqui nós temos um casal
E aqui nós temos, ó, o filho deste casal. Então, é a filiação deste casal. Nesse esquema aqui, nós temos o quê? O casal e seus 3 filhos. Essa chave aqui, ela indica os filhos do casal. Então, esse casal, ele teve aqui, ó, 2 meninos e uma menina. Então, essa chave, ela indica irmandade. Quando os filhos são gêmeos univitelinos, nós utilizamos essa simbologia aqui, ó, onde de um mesmo ponto nós puxamos os 2 filhos. Esses gêmeos, eles podem ser gêmeos univitelinos, que são aqueles formados do mesmo óvulo e do mesmo espermatozoide, portanto, eles têm o mesmo patrimônio genético. Ou eles podem ser os chamados gêmeos dizigóticos ou gêmeos fraternos. Reparem que na representação dos gêmeos fraternos, nós não temos essa reta aqui, ó. Nós já puxamos aqui, tá? Os 2 filhos do casal. Nos gêmeos univitelinos, obrigatoriamente, eles precisam ser do mesmo sexo. Nos gêmeos fraternos, eles podem ou não ser do mesmo sexo. São aqueles gêmeos provenientes da fecundação de gametas diferentes. Por exemplo, 2 óvulos com 2 espermatozoides. Então, eles têm patrimônio genético diferente, tá? Então, vamos passar agora para a correção dos exercícios. A primeira questão foi na página 25, o número 8. A questão diz o seguinte: no heredograma a seguir, a menina da segunda geração número 1, que é essa aqui, tem uma doença determinada pela homozigose quanto a um alelo mutante de gene localizado num autossomo. Bem, autossomo significa que essa característica ela pode ser encontrada tanto em homens quanto mulheres, porque esse gene ele está localizado no cromossomo, por exemplo, que vai do par 1 ao par 22, que são as características autossômicas. A questão não diz se essa característica ela é desencadeada por gene dominante ou por gene recessivo. Ela diz apenas que ela é desencadeada pela homozigose desse alelo. O que vai dizer se a característica é representada por gene dominante ou não é quando na genealogia nós procuramos o casal onde os 2 possuem o mesmo fenótipo, mas eles tiveram um filho com fenótipo diferente deles. Então, por exemplo, nessa genealogia, esses 2 símbolos aqui, ó, eles não estão marcados, mas tem essa filha aqui, que ela está com o símbolo dela marcado, ou seja, está em negrito. Então, casal igual com filho diferente, essa menina, ela só pode ser homozigota recessiva. E os pais dela, obrigatoriamente, são heterozigotos, porque o único cruzamento em que o casal tendo o mesmo fenótipo pode dar origem a um filho com fenótipo diferente deles é o cruzamento entre heterozigotos. E o irmão dela, a gente não sabe com certeza qual é o genótipo dele. Por quê? Eu sei que ele não tem a doença, porque o quadradinho não está em negrito, então ele possui a característica dominante. Mas, como ele é filho de pais heterozigotos, ele pode ter recebido os 2 alelos dominantes, ele pode ter recebido um alelo dominante de um e um recessivo do outro. Então, quando nós não soubermos com certeza o genótipo do indivíduo na genealogia, nós vamos colocar o primeiro alelo, que nesse caso aqui é o alelo dominante, e o segundo, como nós não sabemos se é dominante ou recessivo, nós vamos colocar um ponto de interrogação. Preenchidos os genótipos dos indivíduos da genealogia, vamos à pergunta:
a probabilidade de que seu irmão da segunda geração, número 2, clinicamente normal, possua esse alelo mutante é? Bem, para nós sabermos essa probabilidade, nós temos que efetuar o cruzamento do genótipo dos pais dele. Os pais são heterozigotos, então eles podem produzir gametas azão ou gametas azinho. A mesma coisa a mãe aqui, ó, azão ou azinho. Então nós pensamos dessa forma, ó. Aqui é a probabilidade do espermatozoide azão fecundar o óvulo azão, homozigoto dominante. A probabilidade do espermatozoide azinho fecundar o óvulo azão, heterozigoto. A probabilidade do espermatozoide azão fecundar o óvulo azinho, heterozigoto. E a probabilidade do espermatozoide, aliás, azinho fecundar o óvulo azinho, homozigoto recessivo. Sendo que nós já sabemos que esse indivíduo, ele não tem a doença, porque se ele tivesse a doença, ele não estaria com o símbolo em branco, ele estaria com o símbolo em negrito. Sendo assim, esse genótipo aqui não serve para ele, então nós temos que aplicar a regra da exclusão. Dessa forma, nós diminuímos o nosso espaço amostral para 3 possibilidades, sendo que essas duas se referem à probabilidade dele apresentar o alelo mutante, ou seja, a probabilidade dele ser heterozigoto. Então, a probabilidade do indivíduo da segunda geração, número 2, apresentar o alelo recessivo, ou seja, ser heterozigoto, é de 2/3. A segunda questão, ela está na página 33, número 14. Essa questão, ela tem um nível de dificuldade maior e nós devemos prestar atenção em várias informações que o enunciado nos dá. O enunciado diz assim: no heredograma abaixo estão representadas pessoas que têm uma doença genética muito rara, cuja herança é dominante. A doença é causada por mutação em um gene localizado no cromossomo 6. Essa mutação, entretanto, só se manifesta causando a doença em 80% das pessoas heterozigóticas. Bem, primeiramente, é de extrema importância que nós analisemos e entendamos a questão, principalmente por ela se referir a um caso de herança em primeira lei de Mendel chamado de penetrância, na qual apenas uma parcela dos portadores de um alelo específico para um tipo de gene apresenta o fenótipo correspondente a este alelo. O enunciado ele é muito claro em dizer que apenas 80% dos indivíduos que são heterozigotos vão apresentar a doença. No caso, o enunciado também ressalta que se trata de uma doença muito rara, cuja herança é dominante, porque nós sabemos que os heterozigotos, eles exibem o mesmo fenótipo dos indivíduos homozigotos dominantes. No entanto, o enunciado fala que apesar dessa doença ser dominante, apenas 80% das pessoas heterozigóticas vão ter a doença, tá? Então, olha só, nós podemos chamar de azão o alelo dominante que causa a doença e assim concluir que esse alelo tem 80% de penetrância. Portanto, os indivíduos azão-azinho são doentes, mas em apenas 80% dos casos. O alelo recessivo, que é o azinho, simplesmente não causa doença, e as pessoas com genótipo azinho-azinho são necessariamente normais ou saudáveis em relação à doença citada.
O exercício não diz nada diretamente sobre os indivíduos azão-azão, sobre os homozigotos dominantes. Mas a ressalva feita anteriormente de que se trata de uma doença muito rara, permite-nos concluir que esses indivíduos homozigotos dominantes provavelmente não existem devido à extrema raridade do alelo azão. Então, podemos até levantar a hipótese de que esses indivíduos que têm o genótipo homozigoto dominante, eles não existam, ou seja, que eles não cheguem à idade madura reprodutiva. Seria, assim, o caso de um genótipo que não obteve sucesso adaptativo ao longo da evolução e provavelmente no curso dos milhares e milhares de anos, ele venha sendo selecionado negativamente pela natureza ao seu redor, no sentido de não existir essa variável genética na história futura. A gente tem que lembrar que genótipos pouco vantajosos são aqueles que determinam características pouco vantajosas. E exatamente por não permitirem sucesso na sobrevivência ou na reprodução do ser, não são facilmente encontrados nas gerações descendentes. Então, vamos agora fazer a análise da genealogia em si. Nós temos na genealogia 3 indivíduos que são saudáveis e sobre os quais nós não sabemos as origens ancestrais, ou seja, nós não sabemos quem são seus pais, que são, na primeira geração, o número 1, na segunda geração, o número 2 e o número 3. E como a questão fala que é realmente uma doença muito rara, nós podemos afirmar, então, que esses indivíduos, eles são homozigotos recessivos. Em seguida, nós vemos 3 indivíduos destacados em preto, que são o indivíduo 2 da primeira geração, na segunda geração o número 5 e na terceira geração o número 2. Baseando-se na análise feita, nós podemos com certeza afirmar que esses indivíduos, eles estão dentro dos 80% da condição heterozigótica para a doença. Então, esses indivíduos, obrigatoriamente, eles são azão-azinho. Nesse heredograma, percebemos que existem 3 indivíduos que não apresentam genótipos possíveis de definição, que são, na segunda geração, o número 4, na terceira geração, o número 1 e na terceira geração, o número 3. Todos esses indivíduos, eles são saudáveis, porque eles não estão destacados em preto. Mas eles podem apresentar esse fenótipo por serem homozigotos recessivos ou por serem heterozigotos e estarem dentro dos 20% dos heterozigotos que não apresentam a doença. Finalmente, nos resta apenas determinar o genótipo desse indivíduo aqui da segunda geração, o número 1. Que pelo fato dele ter tido uma filha heterozigota e como a mãe é homozigota recessiva, a mãe só produz alelos recessivos. Esse alelo dominante com certeza deve ter vindo do pai. Então o pai aqui, ele vai ter que ser heterozigoto, mas como nós já falamos, ele está dentro dos 20% das pessoas que não manifestam a doença. O enunciado diz que 80% dos heterozigotos têm a doença. Então, isso significa que 20% não têm a doença. Então, na primeira questão, quando pergunta quais indivíduos são certamente heterozigotos, nós temos na primeira geração o número 2, na segunda geração o número 1, na segunda geração o número 5 e na terceira geração o número 2.
Então, está respondida a primeira questão, o primeiro item dessa questão. Na letra B, pergunta: qual é a probabilidade de uma criança que 2,5 venha a ter apresentar a doença? Justifique sua resposta. Então, na segunda geração, o número 5. Nós vimos que esse número 5, ele é heterozigoto. O indivíduo 2,5, conforme definido no item anterior, é heterozigoto. Se ele vier a se casar com uma mulher da população genérica, podemos afirmar que essa mulher deverá ser normal e, portanto, azinho. Novamente, vamos destacar que isso é devido à extrema raridade do alelo azão que determina a doença. Então, fazendo o cruzamento do indivíduo da segunda geração, número 5, vamos chamar então essa mulher azinho de um indivíduo da segunda geração, número 6. Ela só produzirá alelos azinho. E ele poderá produzir azão ou azinho. Então, nós temos aqui, 50% dos descendentes que serão heterozigotos e 50% dos descendentes que serão homozigotos recessivos. Porém, a questão fala que 80% dos heterozigotos são doentes. Então, não basta apenas concluir que metade dos descendentes de 2,5 e 2,6 vão ser doentes. O que nós temos que fazer? Multiplicar a probabilidade de ser heterozigoto, 1/2 é igual a 0,5 e 80% é igual a 0,8. Então, multiplicando 0,5 vezes 0,8, nós temos 0,4, que equivale a 40%. Então, dentre os 50% heterozigotos que esse casal pode ter, apenas 80% manifestará de fato a doença, dada a penetrância do alelo em questão. Portanto, a resposta, a probabilidade de uma criança proveniente desse cruzamento apresentar a doença será de 40%. Ufa! Essa questão realmente é um pouquinho difícil, Bastante trabalhosa. Vamos agora à terceira questão do exercício. Ela está na página 34, número 3. O enunciado diz: a fibrose cística é um distúrbio autossômico recessivo que se manifesta quando o indivíduo herda 2 alelos não funcionais do gene CFTR. Segundo o heredograma abaixo, qual a probabilidade do indivíduo da terceira geração, número 4, ter a doença? Que é esse indivíduo que está com um pontinho de interrogação aqui. Antes de nós respondermos essa pergunta, vamos tentar determinar na genealogia os genótipos das pessoas. Bem, a questão não fala no enunciado se essa doença é desencadeada por gene dominante ou gene recessivo. Então, o que nós temos que fazer? Procurar o casal que, tendo o mesmo fenótipo, teve filho com fenótipo diferente deles. Esse casal, ele tá aqui, na primeira geração, o 3 e o 4. Então, 3 e 4 tiveram o número 3 da segunda geração. Casal igual com filho diferente. Esse diferente obrigatoriamente é homozigoto recessivo. E como nós já falamos, o único cruzamento onde o casal tendo o mesmo fenótipo vai dar origem a um indivíduo com fenótipo diferente deles é o cruzamento entre heterozigotos.
Outra coisa, se o indivíduo 3 da segunda geração, por ele estar marcado, ele é azinho, todos os outros que estão em negrito na genealogia também vão ser azinho. Um critério serve para todos eles. Então, ó, todos os outros marcados são azinho e os pais do indivíduo 2, da segunda geração, número 3, eles têm que ser heterozigotos. Então, vamos tentar agora determinar o genótipo das outras pessoas da genealogia. Na primeira geração, o indivíduo 1, ele é heterozigoto porque ele teve um filho aqui, ó, homozigoto recessivo. Um azinho tem que vir da mãe, o outro azinho tem que vir do pai. Como o pai só produz alelos recessivos, a filha tem que ser heterozigota. Ela não tem a doença, então ela recebeu o alelo dominante da mãe e o pai só produz gametas com o alelo recessivo. Na terceira geração, esses dois filhos do casal, o 2 e o 3, vão ser heterozigotos, porque eles não têm a doença, então receberam o alelo dominante da mãe, o alelo recessivo do pai. Na segunda geração, o 4 e o 5, nós não podemos determinar com certeza o que eles são, porque eles podem ser homozigotos dominantes ou podem ser heterozigotos por não apresentarem a doença. Eles são, ó, filhos de pais heterozigotos. Então, quando nós não soubermos, deixamos o alelo dominante e um ponto de interrogação. Vamos agora responder a questão. Aqui na terceira geração, o número 4, ele tem um ponto de interrogação, e esse ponto de interrogação, ele indica pra gente que não se sabe qual é o genótipo desse indivíduo, né? É como se o casal ainda não tivesse tido esse filho. Qual a probabilidade dele ter a doença? Então, o que nós vamos fazer? O cruzamento dos pais dele. Então, os pais, a mãe é heterozigota, aqui estão os gametas dela, e o pai, ele é homozigoto recessivo. Então, esse casal, eles têm metade de probabilidade de ter filhos heterozigotos, ou seja, nesse heredograma os heterozigotos são normais, e metade de probabilidade desses filhos não apresentarem o gene dominante, ou seja, eles são homozigotos recessivos. Então, a probabilidade do indivíduo 4 ter a doença é de 1/2. Ok, pessoal? Vamos à quarta questão. Página 34, número 5. A questão diz: analise o heredograma no qual os indivíduos afetados por uma característica genética estão indicados pelos símbolos escuros. O heredograma, o enunciado não diz se a doença, se essa característica genética, ela é desencadeada por gene dominante ou por gene recessivo. O que nós temos que fazer? Procurar o casal igual que teve filho diferente deles. Nessa genealogia, o casal de mesmo fenótipo que teve o filho diferente deles é o casal 12 e 13. Reparem aqui o seguinte: nem sempre os indivíduos que estão pintadinhos na genealogia vão ser recessivos. O que vai dizer para a gente se a característica é dominante ou recessiva é o fato da gente procurar o casal igual com filho diferente. Então, nesse caso, o indivíduo 14, que tem o fenótipo diferente dos pais, ele é que é o recessivo. E o único cruzamento
onde casais de mesmo fenótipo podem ter filhos com fenótipo diferente deles, é o cruzamento entre heterozigotos. Se esse indivíduo que não está marcado na genealogia, ele é homozigoto recessivo, esse genótipo serve para todos os outros que não estão marcados na genealogia. Então, todos eles que estão com o símbolo em branco vão ser homozigotos recessivos. E nós vamos tentar descobrir esses que estão em negrito, o genótipo deles. No caso, o 12 e o 13, com certeza são heterozigotos, porque eles apresentam a característica genética, mas eles tiveram um filho homozigoto recessivo. A característica genética que está sendo analisada, então, ela é uma característica dominante, tá? Nessa genealogia, é uma característica dominante. O indivíduo 1, ele tem que ser heterozigoto, porque esse casal, ele teve filhos homozigotos recessivos. Então, um azinho vem do pai e o outro azinho vem da mãe. O 7, que é filho também desse casal, ele tem a característica genética, ele tem que ser dominante. Mas como a mãe só produz gametas recessivos, ele é heterozigoto. O 4, esse casal ele teve 2 filhas homozigotas recessivas, mas ela tem a característica genética, a mãe, então ela é dominante. Mas para que ela consiga doar o alelo recessivo às filhas, ela tem que ser heterozigota. Vamos ver o que a questão está propondo. Considerando que tal característica é condicionada por apenas um par de alelos autossômicos, ou seja, pode acontecer tanto em homens quanto mulheres, é correto afirmar que os indivíduos 2, 3 e 8 apresentam genótipo dominante. Nós vimos que 2, 3 e 8 são homozigotos recessivos. Letra B. Os indivíduos 1, 4, 7, 12 e 13 apresentam genótipo recessivo. 1, 4, 7, 12 e 13 apresentam genótipo heterozigoto, então também não está correto. Nenhum dos indivíduos do heredograma apresenta genótipo recessivo. Errado, porque todos eles que não estão marcados na genealogia são homozigotos recessivos. Nenhum dos indivíduos do heredograma apresenta genótipo homozigoto dominante. Essa é que é a alternativa correta, porque nós não encontramos nenhum indivíduo que seja azão-azão. A letra E também não está certa, porque diz que a característica é homozigota e dominante. Então, se a letra D ela está errada, a letra E vai estar... se a letra D está certa, a letra E está errada. Desculpe a confusão. Outra questão, página 35, número 9. Na genealogia adiante, os indivíduos em escuro apresentam uma doença hereditária, enquanto os outros exibem fenótipos normais. Os círculos representam as mulheres e os quadrados os homens. Analise essa genealogia e responda. Primeira coisa, a doença hereditária é desencadeada por gene dominante ou recessivo? Temos que procurar o casal de mesmo fenótipo com filho com fenótipo diferente deles. Nessa genealogia, nós temos 2 casais na segunda geração. Casal número 1 e 2, que teve o filho da terceira geração, número 2, que tem a doença. E na segunda geração, 4 e 5, com o filho 3, que teve a doença. Então, 2
e 3 na terceira geração são homozigotos recessivos, porque o único cruzamento, né, onde os pais são iguais e tiveram filhos diferentes deles, o filho tem que ser homozigoto recessivo e os pais heterozigotos. Se eles dois que estão marcadinhos são homozigotos recessivos, essa condição serve para todos os outros que estão marcados na genealogia. Então, na primeira geração, o número 1 e na segunda geração, o número 3 são homozigotos recessivos. Na segunda geração, o casal 1 e 2 tem que ser heterozigoto e o casal 4 e 5 também tem que ser heterozigotos. Na primeira geração, o indivíduo 2, por esse casal ter tido filhos heterozigotos e um aqui homozigoto recessivo, esse indivíduo ele precisa ser heterozigoto também, porque o gene dominante do 2 e do 4 veio do pai e o gene recessivo da mãe. Na segunda geração, esse casal ele é heterozigoto, então a gente não vai conseguir saber com certeza qual é o genótipo desse indivíduo número 1 da terceira geração. Então, colocamos o alelo dominante e um pontinho de interrogação. Sobre essa questão, essa doença hereditária é condicionada por alelo dominante ou recessivo? Justifique. Nós vimos que a doença ela é recessiva por conta desses dois casais da segunda geração, onde eles têm o mesmo fenótipo, mas cada um desses casais tem aqui o filho com fenótipo diferente deles. Então, a doença é condicionada por alelo recessivo, pois o casal da segunda geração número 1 e da segunda geração número 2, ambos não portadores, gerou o filho da terceira geração número 2 com a doença, caracterizando sua recessividade. Ou então eu posso justificar que o casal da segunda geração número 4 e da segunda geração número 5, ambos não portadores, esse casal gerou o filho da terceira geração número 3 com a doença. Letra B. Dos 10 indivíduos que compõem essa genealogia, qual é o único que não pode ter seu genótipo definido? Explique por quê. Nós vimos que o único que a gente não pôde saber com certeza é o indivíduo número 1 da terceira geração, é uma mulher. Então, essa mulher 3-1 não pôde ter seu genótipo definido porque é fenotipicamente não afetada e filha de pais heterozigotos. Portanto, ela pode ser homozigota dominante ou heterozigota. Como não sabemos, deixamos o alelo dominante e um tracinho, ou um ponto de interrogação. E na letra C, qual a probabilidade do indivíduo do item B ser heterozigoto? Então, quer saber qual é a probabilidade dessa mulher número 1 da terceira geração ter o genótipo heterozigoto. Para nós respondermos isso, nós precisamos fazer o cruzamento dos pais dela. Os pais dela são heterozigotos. Então, os pais, cada um deles, pode produzir gametas com o alelo dominante e gametas com o alelo recessivo. Então, os descendentes desse casal, aqui, homozigoto dominante, aqui, heterozigoto, aqui, heterozigoto e aqui, homozigoto recessivo. Sendo que a genealogia nos mostra que essa mulher, ela não tem a doença. Se ela não tem a doença, porque ela não está marcada na genealogia,
esse genótipo homozigoto recessivo não serve para ela, então nós temos que aplicar a regra da exclusão. A probabilidade, então, dela possuir o genótipo heterozigoto será de 2/3. Então, aqui, ó, um espaço amostral de 3 possibilidades, 2 possibilidades em 3 dela ser heterozigota. Probabilidade de 2/3. E a última questão, na página 35, número 11. A fibromatose gengival hereditária, FGH, é uma desordem rara, um caso a cada 750 mil pessoas, caracterizada pela hipertrofia generalizada da gengiva, assintomática, que em alguns casos cobre completamente a coroa dos dentes. A gengiva se mantém firme e conserva a cor rósea, embora apresente ligeira tendência à hemorragia. Observando-se a distribuição dessa doença no heredograma a seguir, pode-se afirmar que a transmissão dessa condição pode ser uma herança sem dominância, autossômica dominante, autossômica recessiva, codominante ou pleiotrópica. Primeiro, antes de nós respondermos, vamos tentar determinar o genótipo das pessoas da genealogia. Nós observamos que na terceira geração, os indivíduos 4 e 5 formam um casal, eles têm a doença, mas eles tiveram na quarta geração o filho 1 que não apresenta a doença. Então, nós já sabemos que esse indivíduo 1, ele é homozigoto recessivo e os pais dele são heterozigotos. Então, isso nos faz acreditar que essa doença ela tenha uma herança dominante. Os pais que são heterozigotos, eles têm a doença. E o filho que é homozigoto recessivo não tem a doença. Então, essa condição, ela serve para todos os indivíduos da genealogia. Se esse filho que não está pintado, ele é homozigoto recessivo, todos que não estão pintados na genealogia são homozigotos recessivos. Então, nós vamos tentar descobrir o genótipo das outras pessoas. Na primeira geração, número 1, ele precisa ser heterozigoto, porque esse casal teve 2 filhos aqui homozigotos recessivos. Tem que vir um azinho do pai e um azinho da mãe. Mas eles também tiveram a filha número 4, que tem a doença. Então, o gene dominante veio do pai e o gene recessivo veio da mãe. Esse casal aqui, o 4 é heterozigoto, o pai, que é o número 5, é homozigoto recessivo. O 6, como tem a doença, vai ter que ser heterozigoto, porque o pai só produz gametas recessivos. Diante disso, o que nós percebemos? Essa doença é uma doença dominante, porque os indivíduos que têm a doença, eles apresentaram o alelo dominante, e os que não têm a doença são homozigotos recessivos. Letra A não pode ser porque diz que é uma doença sem dominância. E nós vimos que existe dominância e recessividade. Então, a resposta é a letra B. A letra C, ela não pode ser porque, se fosse a letra C, os indivíduos pintadinhos, eles seriam homozigotos recessivos. E nós vimos que eles possuem um alelo dominante. Na letra D não pode ser, isso aqui é um caso que nós vamos ver mais à frente. Codominância é quando não existe dominância entre os alelos. Seria a mesma coisa que falar aqui, ó, essa letra A, tá? Ou seja, não existe um alelo que seja dominante e um alelo que seja recessivo, no caso dessa doença. E a letra E, herança pleiotrópica, é quando nós temos um gene desencadeando mais de uma característica. Também é um caso que nós vamos ver mais à frente.
Nesse caso aqui dessa genealogia, nós vimos que existe um gene, que é o gene A, desencadeando uma característica só, que é a fibromatose gengival. Então, a resposta aqui só pode ser a letra B. Podemos afirmar que se trata de uma herança autossômica dominante, pois os indivíduos da terceira geração número 4 e terceira geração número 5 são afetados, mas possuem um descendente não portador, que é o indivíduo da quarta geração número 1. A partir desse fato, pode-se concluir que os pais, indivíduos da terceira geração número 4 e terceira geração número 5, são heterozigotos para a doença e que o indivíduo da quarta geração número 1 é homozigoto recessivo. Bem, pessoal, chegamos aqui ao final da nossa correção. Espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. E vamos seguir avante. Nós teremos mais exercícios sobre genealogias. Dessa vez vocês vão responder e enviar primeiro para mim, antes da correção. Fiquem bem, estou com saudade do nosso contato em sala de aula, porque nada substitui a nossa proximidade. Isso aqui é apenas um paliativo, mas nós queremos mesmo estar próximos uns dos outros. Fiquem bem, um beijo grande no coração e não deixem de estudar genética. Beijo!